honra, a chave que libera o poder de Deus. Nós temos o nosso ministério de intercessão aqui para a igreja e já há algum tempo nós estamos orando especificamente sobre esse tema. Deus possa, Deus pudesse estar trazendo uma revelação nova a respeito desse valor que é honrar, né? E eu creio que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, não vou compartilhar tudo, mas um pouquinho do que Deus está fazendo durante esse tempo. Eu sei, eu tempo que é um tempo de resgate. Deus está resgatando algumas coisas dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja e preparando o ambiente para um avivamento do Senhor. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Nós estamos orando para que Deus, junto com a pastora Eliane, com os nossos, como o corpo de Cristo, que Deus venha novamente fazer algo novo de novo. Só que ele precisa vir, ele já está, né? O avivamento já existe, a gente só precisa acessar, né? Imagina que eu tenho um interruptor aqui na minha mão. Quem está vendo o interruptor aqui na minha mão? Poxa, você, eles ali, ó, tem um interruptor, que legal. Imagine se você estivesse no escuro, o interruptor na mão. Você teria acesso a uma potência de luz, porque esse interruptor está ligado a um gerador extraordinariamente poderoso. Mas você está no escuro. Por que você está no escuro? Porque não apertou o botãozinho do interruptor. É só apertar o botãozinho certo, que todos os benefícios dessa energia descarregam sobre a sua vida poderosamente, iluminando os teus caminhos. O sol da justiça começa a brilhar poderosamente na sua vida. Então, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre como ligar o Espírito Autor. E é algo que eu estou aprendendo junto com vocês, né? Não é algo que eu já descobri e tenho as extraordinárias experiências para comunicar, mas é algo que eu estou compartilhando essa revelação. É no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 5, diz assim: e não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser impor as mãos sobre poucos enfermos. E também Jesus diz que não há é, o, o profeta tem honra senão na sua própria casa. Jesus, ele estava em Nazaré. Nazaré é o lugar que Jesus nasceu. Jesus de Nazaré. E naquele ambiente de Nazaré, como todas as outras comunidades da região, existiam muitas necessidades. Ali tinha pessoas enfermas, ali tinha pessoas com necessidades financeiras, ali tinha pessoas oprimidas, ali tinha pessoas cativas, ali tinham mortos que poderiam ser ressuscitados. E esse povo, eles não sabiam que estavam com o interruptor na mão. A resposta para as suas necessidades está ali entre eles. Mas a familiaridade que eles tinham por Jesus impediu que aquele povo discernisse Jesus não como um homem comum, mas como o Deus criador de todas as coisas, aquele que é digno de honra, de louvor, de glória para sempre, eternamente rei. E por causa deles não terem discernido Jesus como o Deus encarnado, ao invés disso, eles diziam: mas esse daí não é o carpinteiro, o filho de José? Nós não estudamos na mesma escola, crescemos juntos. A gente não ia pescar junto, não caminhava junto, não brincava junto. E essas pessoas não conseguiram acessar todo gerador de energia extraordinariamente potente, capaz de gerar a vida daquelas pessoas, a resposta que eles necessitavam. E naquele lugar, Jesus não pôde fazer nenhum milagre, a não ser impor as mãos sobre algumas daquelas pessoas. Quando a gente fala a respeito de honra, não reflete exatamente a essência do que o conceito deveria refletir. É quando você vai lá no McDonald's e tem uma foto do funcionário do mês. Ah, nós estamos honrando os funcionários do mês. É quando você cumprimenta uma pessoa, você diz: oh, eu compro, você comeu um cumprimento. Mas não é isso. A palavra, essencialmente, a palavra honra, a sua essência, se a gente for
trazer um contexto do Velho Testamento, fala a respeito de um peso, algo que é pesado. O hebraico ele é muito prático na sua palavra, ele traz tudo para a matéria. É algo que ancora, é algo que ele é um peso que ancora. É diferente do que é leve. O que é pesado, ele tem valor maior do que o que é leve. Porque o que é leve, o vento leva. O que é pesado fica ancorado. Eu honro meu pai e a minha mãe. E isso me traz bênçãos sobre as minhas vidas. E mesmo quando veio a ser pesados, eu continuo ancorado nessa honra. Eu não desato, né? Eu fico ali e permaneço, porque eu reconheço naquela pessoa um valor inestimável. Eu reconheço que ela tem as respostas, que ela tem as soluções, que eu reconheço essa pessoa. Eu sei que eu posso ancorar a minha vida nela. Já no Novo Testamento traz um contexto que vai um pouquinho até para o lado do mercado, da economia, assim. Fala a respeito de comprar algo extremamente valoroso. Fala a respeito do valor que nós damos às coisas. Por exemplo, você vai lá e compra um relógio lá no camelô de R$ 5. Você vai ganhar aquele relógio, se dispor, um dia depois, sabe, na gaveta, e esquece. E não precisa ter um cuidado aqui, porque ele não tem maior. Mas se você ganha um relógio que teu bisavô, a seu avô, chegou para você, e é um Rolex, um relógio extremamente caro. Você vai pegar aquele relógio, não vai deixar na gaveta. Você vai guardar ele muito bem, vai colocar no cofre, vai proteger, vai discernir aquele objeto, dentre outros, como algo que deve ter cuidado especial, valor especial. Isso fala de honra. Isso fala, a honra fala de ancorar a nossa vida em algo que tem um extremo valor. Nós vemos também que, da mesma forma que nós podemos discernir pessoas de valores e honrar essas pessoas, depois nós vamos entender que todas as pessoas carregam em si um valor inestimável. Mas também nós precisamos entender que, ao contrário de ligarmos o interruptor para que a luz, a presença de Jesus inunde as nossas vidas, nós podemos também desligar esse interruptor. Da mesma forma que a honra, ela abre as portas, as comportas do céu para que sejam derramados os benefícios da cruz sobre a nossa vida, a desonra nos leva a um lugar de afastamento. Nós vamos ler lá em Números 12, capítulo 1 e 2, que diz assim, Miriam, Números 12, 1 e 2. E diz assim, Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher cuxita que ele havia tomado, e disseram, porventura falou o Senhor somente com Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Novamente, a questão da familiaridade ali, envolvendo um contexto onde o que era conhecido deixou de ser apreciado como alguém a quem Deus atribuiu uma condição de liderança. Miriam foi aquela irmã que pegou o irmão Moisés, foi ela que colocou ele nos textos, foi ela que colocou no vinho para que ele não morresse, ela que esteve ali todo o tempo da criação. Irmãos, atravessou junto com a mãe e com os irmãos, era conhecido. Era conhecido. Como que Deus levantou? A questão ali não era nem a mulher cuxita, a mulher estrangeira com quem Moisés tinha se casado. A questão era a indisposição no coração por causa da preferência. E ela diz assim, Deus fala com Moisés, ela não fala com a gente também? E Deus viu esse comportamento. Mas Deus amava tanto Miriam e Deus disciplinou Miriam. Porque Deus disciplina aqueles que Deus ama. E sabe que Deus poderia ter dado várias formas de disciplina para Miriam. Poderia ter tirado ela de uma posição de liderança. Poderia ter confrontado ela pessoalmente. Poderia até ter tirado a vida, como em outras situações aconteceram. Mas ele decidiu colocar a Miriam com lepra por 7 dias. Por quê? O que a lepra faz? A lepra, além de ser uma figura do pecado, uma pessoa que tinha lepra, ela tinha que ser afastada do acampamento, isolada, até que fosse restaurada e pudesse voltar ao convívio.
para a proteção do corpo. Uma pessoa que desonra e permanece nesse processo de continuar desonrando, ela naturalmente é afastada dentro do corpo de Cristo. Por exemplo, a função fofoqueira. Chega para você, você viu? Eu me fulano o líder que nosso líder de célula, ele não faz direito. Eu que queria ser o líder. Eu falo com ele falo com ele também. Eu gosto fazer elogio. Eu sei. Eu na minha outra célula é muito legal. Meu discipulador tá fazendo guia de discipulado comigo. Isso aqui não faz direito. Marquei com ele, desmarcou 2 vezes já. Isso aqui. Eu não gosto daquele irmão. Aquele irmão, não gosto. Por conta da vantagem. E persiste nisso. O que você deve fazer com essas pessoas? Gentilmente, você não vai dar crédito e espaço para essa pessoa. Naturalmente, ela tende a ser isolada. Porque a desonra, ela não fere somente aquele que desonra. A desonra é algo que começa no coração, sai pela boca e contamina outros. E perseverando pode até dividir o corpo. Difícil. Rapaz, tudo que vem de Deus, ele vem para conciliação, para reconciliação, para unidade. E toda ação que não vem de Deus, ele vem para dividir, para matar, para roubar, para destruir. Mas, Leão foi restaurado. A unidade voltou para o corpo de Cristo. E Deus disciplina aqueles que Deus ama. A honra também tem muito a ver com os seus valores pessoais. Você honra o que você valoriza. Por exemplo, se você coloca um valor excessivo no dinheiro, você vai estender o tapete vermelho para as pessoas bem-sucedidas financeiramente. Você vai querer desenvolver relacionamento com essas pessoas, honrar essas pessoas, para ter um benefício dessas pessoas. Se você tem uma predisposição de valorizar o poder, você vai procurar se relacionar com pessoas que vai te dar acesso a alguma condição de poder. E você vai honrar essas pessoas, querer o tapete vermelho para elas, você vai querer estar em contato com essas pessoas e discernir essas pessoas dentre as outras. Da mesma forma, se você tem uma predisposição para ser um sucesso a favor, da mesma forma, você vai honrar as pessoas de sucesso, você vai investir o seu tempo, você vai investir os seus recursos para se conectar, para honrar essas pessoas que têm sucesso, porque essas pessoas vão trazer um benefício para você. Você está colocando a sua esperança naquilo que você valoriza. E se o teu valor essencial é o reino de Deus, você vai ver em cada uma das pessoas a expressão de Jesus pagou preço por cada uma delas. E você vai honrar cada uma das pessoas como se estivesse fazendo para Jesus. Você vai honrar o homem de sucesso não pelo benefício que pode te dar, mas porque a imagem de Jesus, a imagem e semelhança de Jesus. Você vai honrar o homem de poder pelo mesmo motivo. Você vai honrar o seu pai e a sua mãe, porque é a expressão de Jesus na sua vida. Você vai honrar o seu funcionário, você vai honrar todas as pessoas. Você vai honrar o pastor, você vai honrar o líder de célula, você vai honrar o seu amor, você vai honrar o membro da célula, você vai honrar a pessoa que segue no cafezinho, você vai honrar os Julianos, você vai honrar todo mundo. Porque quando nós conhecemos, não mais conhecemos as pessoas segundo a carne, mas conhecemos segundo aquele que morreu para que aquela pessoa tivesse vida e vida com abundância. Quando eu olho para você, eu não vejo você entre mim e você, entre mim e que mais ao sangue de Jesus, foi amado na cruz, e entre nós tem a presença de Jesus, ele é cheio do Espírito Santo de Deus, e eu posso demonstrar o meu amor a Jesus, o minha alma a Jesus, honrando o que mais. Quem está entendendo? Estamos juntos? Estamos juntos. Amém. Glória a Deus. E olha, da mesma forma que nós vimos a desonra nos afastar de Deus, afastar Miriam por determinado tempo, a gente vê algo extremamente poderoso quando nós vamos lá no livro de Marcos, capítulo 5,
do versículo 25, mais ou menos até o versículo 29, vou ler só uma partezinha, que diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, gastar tudo o que possuía sem, contudo, nada aproveitar. Mas, tendo ouvido a fama de Jesus, tocou na orla de sua veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Aleluia. O que aconteceu ali? Essa mulher encontrou o interruptor de dentro do coração de Jesus. Ela conseguiu acessar algo dentro do coração de Jesus. E a revelação que eu tenho tido nesses dias, que está fazendo uma revolução tão grande na minha vida, que eu preciso que Deus vá além da minha capacidade de compartilhar isso, é a importância de sermos pessoas desesperadas. A honra mais genuína que você pode dar a Jesus é uma honra desesperada. Em que sentido? Essa mulher, ela esgotou a sua esperança nas respostas que o mundo poderia dar. Tudo que o dinheiro poderia comprar. Tudo que os médicos desse mundo poderiam fazer em favor dela. Tudo que era possível naturalmente, ela foi atrás e fez. E não obteve resposta. Essa mulher ficou sem esperança nas respostas do mundo. Mas, num determinado momento, quando ela ficou sabendo que Jesus estava passando naquele lugar, muitas pessoas ali, talvez muitas dessas pessoas estavam com necessidades específicas também. E essas pessoas estavam tocando em Jesus. Essas pessoas estavam perto de Jesus. Essas pessoas estavam vindo na igreja, elas estavam ouvindo a palavra, elas estavam orando, até quem sabe orar em casa. Essas pessoas estavam buscando de alguma forma, e elas estavam ali ao redor de Jesus, querendo tocar Jesus. Mas essa mulher fez algo especial. Essa mulher, ela desvalorizou tudo mais. Nada mais tinha valor diante daquele que estava à frente dela. Ela colocou toda a sua esperança naquele homem. Ela correu todos os riscos. Aquela mulher, ela estava com fluxo de sangue, ela era uma mulher impura. Se ela fosse pega, ela poderia ser apedrejada. Era uma mulher que correu todos os riscos para acessar Jesus. Ela discerniu Jesus dentre todas as outras possibilidades. Ela colocou um peso de glória sobre Jesus. Ela valorizou Jesus como algo extremamente precioso. E ela se arriscou em direção a esse Jesus. É tudo ou nada. E essa atitude encontrou valor. Essa atitude acessou o coração de Jesus. E ela acessou esse interruptor que abre a porta daquela energia que estava contida ali, que aquela energia que era ser derramada ali na cidade de Nazaré e não foi. Aquela energia que estava pulsando, pulsando. Sabe aquele gerador, você baixa o vaso para. Que Jesus. Aquela mulher. Aquele mulher no fio de escapado. Ela conectou aquela fonte, ela acertou, ela fez a coisa certa. Ela acessou o coração de Jesus. E quando ela fez isso, quem me tocou? Quem me tocou? Senhor, quantas pessoas estão te tocando? Quantas pessoas estão vindo aqui na igreja? Quantas pessoas estão orando? Quantas pessoas estão recebendo? Não, não. Alguém me tocou com honra. Alguém discerniu bem de todos. Alguém valorizou como eu devo ser valorizado. Alguém entendeu. Alguém entendeu. E porque alguém entendeu, de mim foi liberado virtude. E essa mulher foi curada instantaneamente. Sabe, gente, nós estamos falando por algo novo de Deus. Nós estamos clamando por um avivamento. Nós estamos clamando pelos benefícios da cruz, por moveres do Espírito Santo. Nós estamos clamando por curas. Nós estamos clamando pela manifestação dos dons dos dons. Mas eu tenho em nome de Jesus. E Deus está respondendo às nossas orações, trazendo uma revelação sobre a necessidade de escalarmos uma corrida de honra dentro da nossa igreja. E isso não começa aqui nessas reuniões.
Porque aqui você sempre consegue colocar uma máscara real. Isso começa na sua vida particular, no seu relacionamento com Jesus, certo? Isso começa quando você olha no extrato da sua conta corrente e você identifica que os investimentos que você tem feito têm honrado Jesus, que você tem preferido Jesus. Isso começa na sua casa quando a sua esposa reconhece você como aquele que abre mão de muitas coisas para trazer a presença de Jesus no seu lar, que tem as escolhas certas. Isso se mostra, se evidencia quando você olha para o seu tempo de lazer e você encontra o investimento no reino de Deus desse tempo. Até mesmo as escolhas que você faz de assistir e de ouvir tem a ver com algo que vem honrar a Deus. Isso começa na nossa vida, pessoal. Isso começa nos nossos relacionamentos primários, a marido, mulher, pais, filhos, dentro da nossa casa, para depois transbordar para o seu trabalho, para depois transbordar para o povo de Cristo. Isso que eu creio em nome de Jesus. E existe um gerador poderosíssimo. Nós estamos clamando por avivamento, mas o avivamento já está. Ele já está. Ele já existe. Nós só precisamos aprender a acessar. E o botão de acesso ao interruptor do coração do avivamento libera poder. Ele tem honra. E o nome desse metal é o Pai. Nós vamos orar para que Deus possa manifestar uma revelação nova a respeito do que é um estilo de vida que elege Jesus, discerne Jesus como o único suficiente, a nossa única esperança. Sentido da palavra esperança, desespero das coisas do mundo, porque a nossa esperança está em Jesus. É em desespero e honra. Vamos chamar as músicas?